Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para fazermos a nossa aulinha de ciências, tá? Apesar de que essa aula nós já fizemos ela, né? Essa aula foi realizada ao vivo hoje, tá? Mas a tia Vanessa está fazendo essa aula à parte hoje, porque alguns alunos não conseguiram acessar a plataforma, tá? Então vamos lá. No nosso último dever de aula, na aula passada, vocês fizeram o número 6 da página 220, tá? E esta atividade faltou corrigir. Então, antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos corrigi-la, tá? Nós já aprendemos que as plantas produzem o seu próprio alimento através de um processo esse chamado de fotossíntese. Nesse processo, as plantas captam, tá? Elas retiram o gás carbônico, perdão, que está no ambiente pelas folhas e liberam para o ambiente o gás oxigênio. Esse gás ele é utilizado na respiração, tá? Pelos seres vivos, tá? Pelos animais. Então, por que a fotossíntese é também um processo importante para a sobrevivência dos animais? A fotossíntese é importante para a sobrevivência dos animais porque ela libera como produto final o gás oxigênio, e esse gás ele é fundamental para a respiração dos animais, tá? Quando eu digo animais, eu não estou me referindo somente ao cachorro, ao gato, à girafa, não, tá? Eu estou me referindo também a nós, seres humanos, tá? Porque nós somos animais. Então, a resposta aqui ficou o seguinte: porque a fotossíntese libera oxigênio, tá? E esse gás ele é fundamental para a respiração. Agora sim, podemos ir para a próxima página, tá? Capítulo 7, página 221. Coloquem, por favor, a data de hoje, tá? Hoje são 9/6, né? Aqui o título da nossa aula de hoje, do capítulo 7, é a escolha das hortaliças, tá? Aqui nós temos um título, perdão, aqui nós temos um texto, tá? Que eu quero que vocês leiam esse texto, tá? Então pause o vídeo e leia, por favor, esse texto e em seguida você me encontra aqui, tá? Agora que você já leu, vamos conversar um pouquinho sobre este texto. Você sabe que as hortaliças são as plantas cultivadas em hortas, aquelas que são conhecidas como verduras e legumes. Lembra que estudamos em história que em Portugal eles não faziam o cultivo da cana-de-açúcar? Eles não faziam porque o clima de lá não era favorável, tá? Dependendo do que você vai plantar, vários fatores vão influenciar, tá? Ao longo da nossa aula, nós vamos observar que que alguns vegetais eles conseguem se reproduzir, eles conseguem se desenvolver muito mais em um determinado clima do que em outro, tá? Quando nós falamos em clima, o clima ele é decorrente de um conjunto de temperaturas de um lugar, tá? E nesta mesma página nós temos duas fotos, duas figuras. A primeira figura, tá? Mostra, nós temos aqui uma horta bem pequenininha, tá? Esta horta, ela está sendo cultivada em vasinhos, tá bom? É o que nós chamamos de uma horta caseira. Já na segunda imagem, o que é que nós temos? Aqui na segunda figura, nós temos uma horta bem maior, tá? As hortaliças, elas precisam ser cultivadas em condições adequadas para se desenvolver bem, tá? Senão, não adianta plantar. A quantidade de água, de luz solar, de temperatura, tudo isso influencia, tá? Agora vamos ir para a próxima página. A página 222. Na página 222, nós temos aí um subtítulo, tá? Deixa só a tia Vanessa consertar aqui. Pronto. Nós temos aqui um subtítulo, tá? O subtítulo é: de que as hortaliças precisam para se desenvolver, né? É uma pergunta, tá? Aqui, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam também esse texto com muita atenção, tá? Então vamos lá, vamos junto comigo. As hortaliças dependem de determinados fatores para se desenvolver. E quais são esses fatores para que essas hortaliças cresçam
fortes, bonitas, saudáveis, né? Precisa de luz solar, de água e precisa de uma temperatura adequada. Todos esses fatores variam, tá? Depende muito, de acordo com a região e com a estação do ano. Lembrando que as estações do ano são 4: primavera, verão, outono e inverno. Em algumas regiões, o verão é quente e úmido e o inverno ele é frio e seco. Em outras, a temperatura é alta quase o ano todo e há pouca quantidade de chuva. Por isso, quando nós planejamos, quando nós desejamos construir uma horta, é preciso conhecer o clima, tá? O clima da região e buscar informações sobre as plantas, escolhendo aquelas que estejam adaptadas ao local e a época do ano em que serão cultivadas, tá? Assim como a tia Vanessa fez, sublinhe, por favor, todas essas partes, tá? Do texto, porque são partes importantes, tá bom? Aqui nós temos duas figuras, tá? A primeira figura é um campo de girassóis saudáveis. Já na segunda figura é um campo de girassóis doentes. Por que estes girassóis estão doentes? Será que eles receberam luz e água o suficiente? Será que a temperatura do local que eles foram plantados é a temperatura adequada para o seu desenvolvimento? Através da imagem, nós podemos ver que algo de errado aconteceu com estes girassóis. Se eles tivessem luz solar, água e temperatura adequada, teriam se desenvolvido bem, certo? Aqui embaixo nós temos a nossa primeira atividade, tá? No número 1, nós temos 3 frases. Tá? O que você vai fazer? Você vai marcar apenas as frases verdadeiras. Perceba que aqui no enunciado está assim: assinale as afirmações corretas, né? Está no plural, afirmações corretas. Então, isso significa que nós temos mais de uma afirmação, tá? Todas essas afirmações aqui são afirmações que nós acabamos de ler acima, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem retornar no texto ou voltar o vídeo, tá? Aqui nós temos o início do número 2. No número 2, nós temos um pequeno texto que está lá na página 223. Tá? Este texto ele está falando sobre as características do clima brasileiro, tá? E está assim: o clima brasileiro. O Brasil é um país com grande diversidade climática, tá? Em alguns lugares faz frio e em outros muito calor, mas em geral a temperatura é elevada, é alta, tá? Em quase todo o território. Há 3 tipos de clima no país. São 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? O equatorial, o tropical e o temperado. Aqui embaixo nós vamos ver cada um deles. O clima equatorial, ele abrange boa parte do território nacional, principalmente a região da floresta amazônica, onde chove quase diariamente e faz muito calor. Já o clima tropical, ele varia, tá? Ele varia de acordo com a região, mas também é quente e com chuvas menos regulares, tá? O sul do Brasil, lá no finalzinho do mapa do Brasil, é a região mais fria do país, tá? Nela predomina o clima temperado, que no inverno pode atingir temperaturas inferiores a 0 graus. Aqui nós temos o vocabulário com o significado das 3 palavras destacadas neste texto, tá? Agora, aqui embaixo, nós temos o mapa do Brasil, tá? E ele está dividido em regiões. Perceba que este mapa apresenta 5 cores: o verde, tá? O laranja, o rosinha, o cor de pele e o roxo, tá? Também temos a legenda que se encontra aqui embaixo. Tá? O que está com a cor verde é a região norte. O que está com a cor laranja é a região nordeste. Tá? O que está com a cor rosa são os estados pertencentes à região centro-oeste. Os estados que estão pintados com a cor de pele são os estados pertencentes à região sudeste. E o que está pintado de roxinho pertence à região sul, que nós acabamos de ver que é a região mais fria do Brasil, certo? Então, agora você vai encontrar o nosso estado no mapa,
tá? O nosso estado, onde nós moramos. E com a ajuda da legenda, você vai identificar em qual região está o nosso estado, tá bom? Se o nosso estado ele estiver pintado com a cor verde, ele pertence à região norte. Se ele estiver pintado com a cor rosa, ele vai pertencer à região centro-oeste, tá? Então, basta somente vocês encontrarem o nosso estado e ver a cor correspondente, tá bom? Vamos ir para a próxima questão, que é a letra C. Na letra C, nós também temos o mapa do Brasil, mas nele não estão representadas as regiões. Nele estão representados os climas brasileiros, né? Que nós vimos que o clima brasileiro, que há 3 tipos de clima no nosso país, certo? Nós acabamos de ler um texto sobre isso agora. Para responder, nós temos também uma legenda, tá? Aqui, ó, com todos os climas, tá? Para responder a questão, você vai localizar o nosso estado, tá? Mais uma vez, você vai localizar o nosso estado neste mapa aqui e através da cor, você vai identificar qual é o clima predominante, tá? Na letra C, na letra D, você vai explicar como é o clima da nossa região, tá? Não se esqueça que nós moramos na região sudeste, tudo bem? Agora nós vamos ir para a nossa atividade de casa. Coloque o seu livro lá na página 28. Circule para mim o número 1 e também o número 2. Essas duas questões vocês farão em casa, né? Apesar que todas as questões vocês estão fazendo em casa, porque nós estamos em um isolamento, mas vocês farão aí, são as atividades destinadas para casa, tá? Já circularam o número 1 e o número 2 para casa? Então, o que é que nós vamos fazer? No número 1, nós temos 3 figuras, tá? A letra A, a letra B e a letra C. Vamos observar cada uma. Na primeira figura, nós temos um termômetro. Você já sabe que o termômetro, ele mede, ele marca a temperatura, certo? A temperatura não está nem alta, vamos observar esse termômetro aqui, olha. Percebam que essa parte vermelha, tá? É o que está medindo a temperatura. E aqui no termômetro, a temperatura não está nem alta e nem baixa, tá? Pela janela, percebam que as cortinas, elas estão presas, favorecendo o quê? Favorecendo a entrada da luz solar, tá? Se tem luz solar, se a temperatura está adequada, o que está faltando? Falta luz solar, falta água ou falta temperatura? Na segunda figura, que é a letra B, o termômetro ele está igual ao termômetro da primeira figura, tá? Mas observe que a janela já está de modo diferente. As cortinas elas estão fechadas. E se elas estão fechadas, elas estão impedindo que entre o quê? Que entre a luz solar, tá? Então, desse jeito, a luz solar, será que ela consegue chegar até a planta? Não, ela não consegue, né? Então, o que é que está faltando aqui nesta figura? Você vai escrever aqui embaixo, tá? E na terceira e última figura, a luz solar já está entrando, tá? Ó, a cortina está aberta, tá? E a luz solar consegue penetrar, consegue entrar neste cômodo, tá? Porém, observem que comigo como que se encontram, como que está o termômetro, ele está completamente diferente das outras figuras, tá? Perceba que aqui a temperatura abaixou, tá? Beleza? Então, gente, no número 1, vocês vão analisar cada uma dessas 3 figuras e vão identificar os fatores que estão faltando para o desenvolvimento da plantinha, tá? Qual imagem falta água, qual imagem falta luz, a luz solar, qual dessas imagens falta a temperatura adequada, tá? A segunda questão é a questão de número 2. No número 2, nós temos aqui um retângulo verde, tá? E dentro dele nós temos 3 hortaliças com as orientações favoráveis ao plantio, tá? Ao plantio de cada uma. A primeira hortaliça é o alho poró, que é uma planta típica de frio,
tá? Deve ser plantada no outono e no inverno. Então, o que significa? Que o alho poró, se ele for plantado nessas estações aqui, no outono e no inverno, né, aonde as temperaturas são mais baixas, né, onde ocorre frio, o alho poró ele vai crescer, ele vai se desenvolver bem, tá? A berinjela já é uma planta de clima quente, tá? Sendo favorecida pelo calor. Então, a berinjela, ela pode ser plantada na estação calorosa, tá? Porque ela vai se desenvolver. Diferente dela se ela for cultivada no frio, tá? E aqui, para terminar, nós temos a beterraba, que se desenvolve melhor sob a temperatura amenas, tá? Entre 15 e 25 graus. Ou baixas e resiste ao frio e às geadas. Não tolera temperatura e umidade elevadas, tá? Lembrando que nós moramos na região sudeste, que tem clima quente, tá? Eu quero saber qual dessas hortaliças se desenvolvem bem em nossa região. Quais dessas hortaliças aqui, o alho poró, a berinjela, a beterraba, consegue se desenvolver bem, tá? Na nossa região, na região sudeste, tá? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Se você perdeu o nosso encontro ao vivo, a tia Vanessa está repetindo para você, está repetindo hoje, tá? Essa aula para que você possa acompanhar, tá bom? No nosso próximo encontro, eu espero poder contar com você, tá? Eu espero poder ouvir a sua voz, eu espero poder te ver junto com a turminha, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração.